Então, continuando a nossa leitura do livro Confiança, Doação e Gratidão, de Lex Box, nós vamos para a página 176, o parágrafo onde está o número 2, impedimento de doações. Certinho? Então, no primeiro capítulo desta segunda parte, nós mostramos como sendo característico dessa época o modo como muitos processos sociais são capturados pela gravidade e puxados para as profundezas, para dentro da esfera material da vida econômica, onde se coloca neles uma etiqueta de preço. As consequências culturais, sociais e ecológicas dessa dominância do âmbito comercial não precisam mais ser enumeradas aqui. A questão central é representada pela indagação sobre quais fatores sociais precisam ser libertados das garras do comércio para novamente promoverem uma polaridade sadia entre comprar e doar, entre a vida econômica e a cultural. Rudolf Steiner faz, em relação a isso, uma declaração tanto simples quanto fundamental na já citada série de palestras. Ele diz: a vida econômica é constituída por um fluxo de bens que encontram sua destinação quando, por meio da compra, passam a ser propriedade pessoal e depois são consumidos para a satisfação de necessidades pessoais. É com razão que este processo tem uma orientação egocêntrica. Eu compro com meu dinheiro bens de consumo para as minhas necessidades. Esse fluxo de bens encontra sua origem numa fonte tripla: natureza, trabalho e capital. Essas três fontes que iremos esclarecer aqui depois constituem, a seu modo, presentes, exercendo uma função social como fonte de bem-estar. Contudo, nunca podem entrar no fluxo de bens para tornar-se, desse modo, objeto de egoísmo e propriedade pessoal. No entanto, isso tem acontecido justamente em grande escala. Natureza. Vocês querem comentar alguma coisa desse parágrafo ou seguimos? Seguimos? Natureza. Solo arável, terreno para construção, fontes de energia, minas são oferecidos à venda ou, ao menos, para aquisição dos direitos de uso. Eles são objetos de interesse nacional ou pessoal. Quando os índios entraram em contato com os brancos e ouviram que nós vendemos terras, disseram cheios de admiração: mas um ser humano não vende sua própria mãe. A Mãe Terra é o grande presente no qual, com o qual e em razão do qual nós todos convivemos. Que bonito, né? Ninguém pode possuí-la. Na vida jurídica, precisam ser selados compromissos em comum sobre como nós podemos lidar de modo legal, sensato e digno com este presente. No movimento ambientalista, tem crescido a compreensão nesse sentido. Isso também acontece fora. Eu me lembro de um relato a respeito de uma conferência mundial sobre o solo marinho, onde tesouros inesperados, entre outros, bulbos de manganês, despertavam desejos nacionais. Uma cena magnífica, uma ampla sala de conferências em Caracas, a humanidade em volta da mesa de reunião. Sobre a mesa jaz a questão: quem é ou será proprietário do solo oceânico? Durante as reuniões oficiais, tem lugar um jogo de tensão nacional egoísta. Nos corredores, porém, os delegados confessam que conhecem muito bem a resposta para a questão, ou melhor ainda, que toda pergunta está mal formulada.
Ninguém pode possuir esse solo. Em reflexão comum, nós precisamos chegar a uma administração de bom senso. Como contraponto para essa dimensão universal da humanidade, um breve olhar para o fundamento natural do ser humano como indivíduo, para o seu corpo. Não faz muito tempo que nós abolimos a escravidão. Isso significou o término do mercado de escravos, do comércio com seres humanos. De duas maneiras, nós vemos esse comércio surgir novamente. Refiro-me com isso ao comércio de mulheres e crianças e ao comércio de sangue e órgãos. Em sua pobreza, os doadores se oferecem. Eles encontram uma calorosa recepção no crescente mercado de órgãos. Mediante um desenvolvimento explosivo da tecnologia médica, ocorre uma necessidade rapidamente crescente de órgãos para transplante e de embriões para fins de pesquisa. A indústria farmacêutica também é, aqui, um bom freguês. As questões éticas que o comércio de sangue e de órgãos traz à tona evocam uma consciência de muitas pessoas o fato de que aqui o âmbito comercial ultrapassou uma fronteira para dentro de uma área em que ele, fundamentalmente, nada tem a procurar. Eu lendo esse pedaço aqui, me veio uma lembrança de que, sem julgamento, mas me incomoda profundamente uma frase quando as pessoas dizem assim: isso aqui é o preço de um rim. Ou então, eu vou ter que vender um rim para comprar isso daqui? Vocês já ouviram isso? Eu falo isso. Sim, sim. Fala, porque eu fico pensando assim, gente, o rim é algo que isso não tem valor comercial. Assim, eu não consigo conectar essa relação comercial, sabe? Como eu falei, tá, Camila? É sem julgamento, mas é porque as pessoas já acostumaram a falar isso. É uma frase bem comum mesmo, né? As pessoas falarem isso quando é algo que é muito caro, né? Fala que é o valor de um rim. Um rim não tem valor, né? Sim, sim. Como a gente está se coisificando também, né? Nesse sentido, né? A gente está perdendo noção, né, gente? A gente já não sabe o que significa as palavras. Agora, as coisas também tá, né? A gente está se coisificando, é muito triste isso, né? Mas desculpa, Cecília, eu passei na sua frente. Não, não passou. É que passou foi a frase aqui atrás na página 176, né, com relação ao impedimento de doações. Eu pensei nas coisas materiais, e aí agora veio na questão da saúde, né, do valor do rim. Então, eu tive um prejuízo grande agora aqui com o ataque de pardais, morcego e marimbondo, aí precisei de comprar 20 telhas. Aí meu marido foi comprar essa telha colonial. E aí, quando eu olhei a telha chata, a telha colonial, ela é colonial, ela é abaulada, né? E aí eu falei, olha, tem que trocar essas telhas. Então ele se revoltou, que não ia trocar, é, vergonha ir lá na loja, trocar telha, para que isso? Deixa aí e tal. Aí eu me aborreci, virei para o rapaz que me ajuda a cuidar do cachorro e falei assim para ele, ó, você pega, você está arrumando sua casa, né? Você pega essas telhas e você leva. Não é porque ela não está prestando, não, ela não presta, mas é para eu não ver, porque ele se recusa a trocar na loja, ela tem um preço. Eu não tenho mais a nota dela, não sei cadê a nota e nem vou pedir a nota. Mas você faz o que você quiser. Então eu fiquei assim nesse trecho, né? Porque não prestou que doeu, né? Mas assim, revolta, a gente fala não julgar, né? Às vezes a gente vai atrás de uma coisa, né? Que está errado, né? Você comprou um produto e o produto você foi enganado, não era aquilo, né? Mas aí você tem aquele negócio, eu vou me expor, né? Então, é meio que fora aqui, mas é porque veio que aconteceu isso ontem, né? E eu ter falado para o rapaz, não é porque não está prestando, eu digo, mas não está. E eu completei, porque ela era para ser abaulada e ela está toda cheia de defeito, né?
Então, era só essa observação, assim, da gente refletir na doação, né? Essa leitura que está falando especificamente sobre órgãos e assim o fim da escravidão, e depois ele deu o exemplo que ainda existem alguns tipos de escravidão, mas não só de partes do corpo, mas como do corpo inteiro, né? Recentemente a gente teve a questão das vinícolas no sul do país que trabalham ainda com pessoas escravizadas. Não muito, outro dia também eu li sobre uma senhora que, por precisar ir ao médico, aí descobriram que ela era uma escrava há mais de 20 anos. Ela não podia sair, ela não podia fazer nada, e ela tinha que ficar o tempo todo dentro da casa de família, né? E com certeza aquela família que se põe na sociedade como a tradicional para não, para assim, trabalhando de forma escrava, né? Ela era empregada da casa, não recebia, não podia sair, não tinha vida. Então, assim, ainda tem a escravidão, ela oficialmente acabou, mas ela ainda está enraizada nas Sim, pessoas. não Eu tem valho muito, mais que você, então não você tem pode muito trabalhar tempo comigo. também que a gente viu, por exemplo, a extração de óleo de palma no norte do país, né? Que é feita também com mão de obra escrava, né? Então, isso não está tão distante assim. O nosso território ele é tão grande que a gente não tem muita noção, né? Das coisas que acontecem realmente no país. E eu achei tão lindo, gente, essa primeira parte lá, quando os índios falam, acharam estranho, né? Como é que se vende terra, né? Achei muito Mas isso é uma significativo coisa que a isso. gente reflete, né? Não sei vocês, mas quando eu estou viajando, aí você olha que, principalmente aqui em Minas, né, que tipo, tem muita montanha, aí você olha assim, aquela montanha linda e com uma cerca em volta. Então, assim, Uhum, é verdade. aquela montanha ali é de alguém. É de alguém. Não é? É E estranho. como que essa pessoa, é porque ela chegou primeiro? Aham, É interessante a gente refletir sobre isso. Não é é de sim. ninguém aquilo, é de todo mundo. É. Aham, É louco. Aí esse livro realmente provoca umas reflexões bem interessantes. sim. Viu? Eu Nesse acho que ele aspecto, faz a gente sair do senso comum, sabe? então, nesse aspecto aqui, tem uma descida que vai dar no córrego. E foi tudo loteado, mas assim, de 2 metros de frente para 3 de fundo. E agora estão fazendo uma oficina de caminhão. Há 5 anos atrás eu fui fazer uma denúncia, mas ó, eu só consegui dois inimigos, Deus e o povo. Tá indo para 3 andar a oficina e o esgoto vai todinho para esse riacho. Mas o que que acontece? Molha a mão dos fiscais, ninguém vem aqui, o prefeito quer mais se eleger, aí tira a terra do outro. Então, assim, você vê que às vezes você tem uma cultura, você tem um conhecimento, mas você não aplica. Então, assim, eu não sei quando que esse livro foi feito e quando que foi dito isso, né? Dos índios, dessas reuniões e tudo. Mas é uma coisa cotidiana. Aí o dinheiro compra o rim, o dinheiro compra a terra, o dinheiro compra o poder, a ganância, e vai indo e você vai perdendo até a confiança, né? Que aqui eu Olha acho que só, fala bem isso, né? no catálogo dele, não, ele é de 2010, parece. 2010. Olha para vocês verem quem tem ele. Não é 2010? Não era 2001, não? Acho que era um negócio assim. Aqui Era... parece 2010. 2010. É isso mesmo, né? Camila, você está com o livro, não tá? Tô. Você pode ler essa parte do 2009, trabalho? Porque eu estou sozinha aqui, estão tocando o dois- interfone. Eu vou lá 2009, atender rapidinho. Você dá a 2009 é a sequência primeira rápido edição. enquanto eu vou ali? Para eu ir lendo enquanto você vai lá? Porque tá tocando o interfone, eu tô sozinha. Só um Então, minutinho, peraí. a edição aqui no meu tá 2009. É 9? Então, vou ler, tá, gente? Trabalho. Apesar de todas as correções e intervenções por meio da política social, o trabalho continua tendo caráter de mercadoria. Existe um mercado de trabalho em que essa mercadoria é oferecida. Peraí.
Ué, não está concordando aqui a frase. Existe um mercado de trabalho em que essa mercadoria é oferecido e seu preço é influenciado pelas leis de oferta e demanda. Não estou dizendo que seja definido por elas. Pela descrição do emprego, o valor de todo emprego é medido para que uma placa de preço possa ser pendurada em sua cadeira. Os custos salariais aparecem no cálculo da empresa ao lado dos cálculos para material, energia, alojamento, etc. A decisão de trocar força de trabalho por máquinas é fundamental por uma questão de custo-benefício. A resposta para isso pode ser calculada. As pessoas não sentem como iniquidade, as palavras esquisitas que a gente usa, né? Iniquidade, o fato de venderem sua força de trabalho, e isso pelo preço maior possível. Se elas forem um pouco mais fundo, formulando a questão: de onde vêm teus talentos, tua saúde, tua criatividade, teu conhecimento no ramo, tuas capacidades sociais, surgirão então círculos concêntricos que se alargarão no espaço e no tempo, além de chegarem à humanidade. Primeiro, o que se recebeu dos pais, da família, depois dos parentes, da escola, dos serviços de saúde pública locais, da oportunidade para esporte e lazer. Por trás disso, contudo, aparecem os pais dos pais, os professores dos professores, os resultados da pesquisa médica que os médicos aplicam, os agricultores que cultivam os meus alimentos, os artistas que despertam minha criatividade. Disso não se pode chegar à conclusão de que seja eu um produto de meu ambiente. Eu sou uma identidade espiritual única, mas isso sim, de que sem todas essas dádivas de toda a humanidade, eu efetivamente não teria sido capaz de dar um só passo em meu desenvolvimento. O que eu tenho para oferecer no mercado de trabalho são, de fato, dádivas. Vender adiante dádivas recebidas não convém, com certeza. Na formulação da assim chamada Lei Fundamental 1, tem o número 1 aqui, mas não tem a informação embaixo. Rudolf Steiner fala expressamente do desligamento entre trabalho e ganho. De um lado, pessoas colocam seu trabalho à disposição, sob determinações das leis trabalhistas. E, de outro, os que, por um esforço comum, conseguiram um êxito econômico e, em compensação, obtiveram uma contrapartida do mercado. Refletem como irão distribuir esse resultado. Esse processo de distribuição também ocorre dentro do quadro das leis trabalhistas. Dentro desse quadro, desaparecem a diferença entre empregador, comprador da força de trabalho, e empregado, o que oferece a força de trabalho. Esse conceito comercial é substituído por um conceito trabalhista. Nós vemos aqui o mesmo fenômeno que ocorre na natureza. Trata-se de firmar compromissos na esfera jurídica sobre o uso de dádivas. Querem comentar alguma coisa? Não? Continuamos? Continuamos, então. Capital. Com o capital, nós nos encontramos no polo espiritual da organização social. Todo capital tem sua origem no âmbito espiritual da criação. Podemos descrever da melhor forma o capital como um processo. Nesse caso, 3 aspectos devem ser considerados: pesquisa e desenvolvimento. Aqui, o espírito é condensado em ideias, invenções, inovações, novas criações. O montante de dinheiro que precisa ser atraído para condensar adiante essas ideias em máquinas e organizações de produção, o bem de capital com o qual são produzidos valores econômicos. Em todos os 3 casos, podemos perguntar-nos
se aqui se pode falar da propriedade pessoal e de artigo de compra. Está claro que o comércio tende a cobrar a pesquisa e assim usá-la unicamente para seus fins, mediante a construção de laboratórios próprios e contratação de cientistas próprios, mediante o financiamento de pesquisa externa, para assim poder determinar a direção, mediante o patenteamento de resultados de pesquisas, para impossibilitar a outros o acesso. Não é, portanto, difícil admitir que o clima em que a ciência, e o mesmo também vale para a arte, a educação, a formação profissional, a saúde, os esportes e similares, prospera da melhor forma à sua maneira, seja o de liberdade absoluta. O espírito precisa poder flutuar para onde queira. Todos os veículos políticos e comerciais aos quais ele estiver atrelado irão impedir seu livre desenvolvimento. Cientistas precisam poder comunicar-se livremente, porque somente pela cooperação de diferentes disciplinas é que os melhores frutos amadurecem. Os presentes que o Espírito nos faz chegar por intermédio da ciência são destinados a todos. Também aqui reside novamente uma tarefa para a vida jurídica, a de planejar modos de procedimento para que esses frutos sejam socialmente aplicáveis. As consequências dramáticas dos direitos que os países ocidentais fazem valer frente aos agricultores nos países do terceiro mundo, quanto à prosperidade intelectual, ficam claras nos assim chamados direitos de cultivo. A produção de sementes faz parte das funções tradicionais da classe de agricultores. Estes também trocam cereais por sementes com um comerciante local. Eles podem receber sementes como crédito na ocasião do plantio e podem restituir esse adiantamento com 2 ou 3 vezes a quantidade de cereais após a colheita. Já que sobre essa transação não existe nenhum registro oficial, também não é paga nenhuma taxa de licença e nenhum imposto por isso. Por esse meio, o preço da semente se torna barato. Além disso, o pagamento é in natura, o que torna os agricultores menos dependentes de variações da moeda. A proteção do patrimônio intelectual no enxerto de plantas faz com que esse procedimento agora seja visto como uma forma de pirataria a ser extinta. Sobre os atuais contratos internacionais no campo do direito de patente de cultivo, os agricultores não podem mais aumentar seu estoque para uso próprio. O comércio à base de troca de sementes de plantas sob proteção também é ilegal. Quem quiser empreender algo assim precisa de autorização e precisa pagar. Alguém aí falou em auxílio desenvolvimento? Querem comentar? Cecília, você quer? Não? Podemos continuar? Na realidade, são trocas de favores, né? Se transloca sementes e mudas, e ninguém fiscaliza, ninguém vê nada. Isso é uma realidade, né? Isso continua. Uhum. O montante de dinheiro que é necessário, seja como capital parcial, seja como crédito bancário. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Andréia, você Não, pode falou? continuar. Eu ia Não, só fala, por favor. Uhum. falar uma coisa. Posso ir falando? Você comentou como a gente não progrediu nessa parte, né? Porque a gente continua com uma mentalidade bem, sei lá, de que era, né? Não sei que era isso, mas a gente não progrediu nessa parte e, pelo contrário, a gente se animalizou, eu acho, né? Porque é bem
territorialista, né? Pode faltar fazer o xixizinho, né? Que nem os animais fazem, né? Nós estamos Sim. muito, Esse aqui me pertence, muito isso me aquém, né? pertence, esse é o limite, né? Fazemos o cercadinho, né? O dali para Exatamente. fora não toma nem aí, daqui para dentro. Uhum, Quando a gente é convidado para sair desse nosso cercadinho, a gente assusta. Não é sim. verdade? Vamos falar. Uhum, A gente assusta demais, viu isso? Você é Tô falando julgado, pro meu você é umbigo, condenado. né? E aí você dá um passinho para fora daquele seu umbigo, além de você ser julgado e tal, você se assusta, porque já é difícil de eu sair do meu quadradinho lá, né? E quando eu uhum, faço esse passo, eu pareço um óbvio, né? Porque os outros falam, o que que você está fazendo? Sabe assim? Você saiu do seu quadradinho, tá indo no meu, para tudo, né? É bem uhum. louco isso, né? Como que a gente se individualizou, no sentido ruim, né? Porque a gente perdeu o sentido, né? É bem louco isso, né? E isso tem até a ver também com o que a gente já comentou aqui, por exemplo, dos grandes condomínios hoje, né, que estão aparecendo em vários locais do nosso país, principalmente São Paulo, Minas também, né, Belo Horizonte também tem muito, onde você faz um cercado, né, um muro enorme, né, e com várias casas lá dentro, e assim, daqui para dentro é a gente, daqui para fora, né? As cidades, elas estão se descaracterizando, né? Se você pensar no interior antes, onde nem existia muro, ou eram aqueles muros baixinhos, aqueles portões baixinhos, onde você chegava na rua, um conversava com o outro, um vizinho via o outro, um ia para o alpendre do outro, né? Agora não, é aquele grande cercado, onde aqui tem uma comunidade separada do restante daquela população também, né? Então, assim, parece que cada vez mais a gente está ficando territorialista, né? E a gente acha que isso é o individualizar, né? E não tem nada a ver, né? Você vê como a gente pega os conceitos e não entende nada e vai aplicando sem entender, né? É muito louco. Acho que a gente nem pega conceito, né? É por isso que quando Acho a que gente não, lê. a gente só vai fazendo, né? Não, Sem ter mas consciência, olha né? só, por isso que quando a gente pega esses livros todos, né, que a gente vem estudando, né, a antroposofia em si, o convite que o Steiner faz é assim, e a gente fica, mas estava ali todo o tempo, como que eu não via isso, né? Incrível, né? Doação, doar a ação. Gente, é só separar a sílaba. Eu aprendi isso lá no plano e eu não aprendi nada. Para entender o que significa, meu Deus, gente, a gente fica sempre assim, quando nossa, parece que descobri meu eureka, né? Tava lá o tempo todo, né? Então a É. gente, sei lá, se a gente está progredindo, não sei aonde, né? Em algum lugar, eu imagino, mas tá difícil. Uhum. Cecília? Então, André, você me cutucou agora, viu? Eu estou aposentada há 10 anos e eu sempre brinco, né, que eu vou morrer, eu queria uma plaquinha assim, aqui morreu uma pessoa inteligente. Isso assim, modéstia nenhuma, porque eu tentei dar uma palestra sobre lixo, de aproveitar as coisas, de reciclar, isso quando eu trabalhava, estou 10 anos, né? E hoje eu vejo as coisas que podem ser feitas, coisas pequenas, André, não é grande não, não é grande não, é coisa pequena. O lixeiro passa segunda, quarta e sexta, com chuva, sem chuva e feriado. O indivíduo vai em pleno, isso é bem cedo, 6 horas que ele passa. O indivíduo vai meio-dia da segunda-feira e coloca. Vai na terça-feira e coloca. O outro solta o animal. Aí você vai no serviço público e fala: olha, está acontecendo isso. Ah, mas é com de infraestrutura. Aí você vai na infraestrutura. Ah, não, é com meio ambiente. Então, assim, eu fiquei tão desgastada, Andréia, que eu falei assim, gente, espera aí, eu não tenho mais 60 anos de vida pela frente. Vamos embora ficar no meu quadrado? Então, assim, eu vejo as coisas, aí você começa a ler esses livros maravilhosos. Eu sempre falo que o Rodolfo Steiner, ele viveu na hora errada, no momento errado, escreveu errado. Ele tinha que ter me conhecido primeiro. Eu sempre digo isso, que ele tinha que ter batido a testa comigo. Porque
é uma realidade que você fala, gente, foi lá, mas é agora. Mas o que que você faz? Você está de mão e pé atado. Aí você pega um livro maravilhoso, Confiança, Doação e Gratidão. E você tem que ser grato. E aí o vizinho seu aumenta o muro, você vai falar, olha, você levanta seu muro. E aí eu acho que você foi muito feliz. Acho que foi a Cíntia que falou, não sei. A casinha, o muro era baixo, eu não tinha grade. Eu sou a única do bairro que eu ainda tenho um murinho de 1 metro, mas eu tive que botar arame farpado para meus cachorros não saírem. E eu tive que botar a mureta de 1 metro, porque meu filho, há 20 anos atrás, passava por debaixo da cerca e ia para fora, né? Então, assim, é, é, muita reflexão. O parágrafo foi grande, a gente leu muito, até uma hora eu comentei, vamos ler mais devagar. Mas é muito atual. E aí, André, como é que você faz? Você fica no seu quadrado e pronto. Porque você aprende, não vamos julgar, não vamos julgar. Então, mas aí vou falar, em desculpa que agora ela me provocou. Ela jogou para mim a peteca, eu vou devolver para todas. Que Gente, beleza! o dia que eu entendi, sabe, profundamente, porque não foi fácil, doeu na minha alma, porque o exercício nosso é com os de casa bem próximo. Muitos são chamados, poucos escolhidos, profundamente. Aí eu entendi o que que é a nossa ação para o mundo. Nós não vamos deixar de esvalar o que a gente está caindo. Aprendi mais isso, mas assim, como é que fala? A ação é individual. Muitos são chamados, pouquíssimos escolhidos. Gente, isso é muito. Isso é um critério que nem diz respeito para mim, entende? Agora que caiu a ficha, o que significa isso? Eu falar, não, mas isso é muito elitista. Esse negócio aí do Steiner, né, é muito elitista, não dá, não dá, não dá. Aí vai ler a Bíblia. Gente, já está escrito na Bíblia isso aí. Faz Uhum. tempo. Apocalipse é isso. Saca isso? E aí, agora o que ele fez foi fazer uma ação que há 100 anos e é super atual, né, Cecília? Então é isso. Ai, meu Deus. Também tem E a Eu gente outra. arrasta Diga, E a Camila. gente arrasta pelo exemplo. Aí eu entendi o que minha avó falava. Você não muda ninguém. Faz o seu melhor. Minha avó não sabia nada dessas coisas. Porque você vai arrastar o outro pelo exemplo. Ela falava isso. Só o exemplo arrasta. Falar, não. Gente, é isso, né? É. Eu concordo muito com a Andrea, porque assim, cabe a gente fazer, aí a frase do Gandhi, né? Cabe a gente fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, assim, vai dar trabalho? Muito, porque a maioria das pessoas está na inércia. Vai ser chato? Sim. Vai ser complicado? Sim. E não é uma coisa de Steiner, é uma coisa das pessoas que querem trabalhar e acreditam no que é ser humano. Então, bora fazer. Se não tiver aí ninguém, Cecília, chama a gente que a gente vai aí falar com a galera sobre o lixo, Eu tá? E continuo nessa coisa, fazendo, mas acontece bora! que a saúde não permite mais. Eu junto lixo na rua, eu cato, eu ponho fogo aqui no quintal não, ali fora. Na minha casa eu faço compostagem. Eu tentei trazer pessoas, inclusive da Então, você está prefeitura, fazendo mostrando. certíssimo, a sua parte está Mas fazendo. acontece, Camila, que meus 20 anos já se foram há muito tempo. Eu coloco a máscara, eu tô cheia de feridas no braço, alergia na unha. Então, assim, o cansaço ele vem pela vitalidade que não tem mais. Eu tenho a parte de conhecimento, que está um pouquinho aqui, né? Mas a vitalidade ela desceu bastante. Alegria é uma coisa que eu tenho assim desde a hora que eu acordo, mas ela não é o que vai me dar aquele impulso e fazer. Aí eu dou a muda para a pessoa não planta, então eu fiz a minha parte. Mas eu E tenho um período para fazer essa muda, para dar, né? Então, assim, você fala, mas dá e não espera em troca. Não, mas, poxa, então me dava o dinheiro do saquinho para fazer para outra pessoa, mas fica ali e se perde. É uma mentalidade, assim, que ela é muito fluida, sabe? Eu não sei. Aí eu vou diminuindo, Camila, eu vou bem mais em passos lentos, É, mas eu continuo. parabéns, Cecília, já fez sua parte. Mas o que eu queria trazer das coisas pequenas, assim, só para fechar rapidinho, ô Cíntia, não pode é até falar. nas coisas mais bobas, né?
A minha mãe gosta muito de ir em bingo, eu também acabo acompanhando ela. E geralmente é bingo de igreja. Então você considera assim que são pessoas ali que estão em busca de um desenvolvimento espiritual, né? Aí eu fico chocada, porque assim, tipo, jogou, teve a rodada lá e a pessoa perdeu. Uma pessoa ganhou, significa que as outras perderam. Poxa, dá parabéns, né? A pessoa ganhou, fica feliz. Nossa, a cara de quem comeu e não gostou das pessoas me choca muito. E aí tô eu lá batendo pau para outra pessoa que ganhou e todo mundo olhar assim, por que que você tá batendo palma? Ele que ganhou, não foi você. Mas eu sigo fazendo, passando a vergonha, né? Porque as pessoas acham que eu sou meio doida, batendo palma para outra pessoa. Mas eu acho que faz parte do que a gente está propondo aqui, né? Mostrar que somos comunidade, que se um ganhou, as outras pessoas também ganharam. Então, Cecília, você está fazendo um trabalho perfeito. Siga. Eu fico pensando assim, né, no, a gente falando aí dessa força crística, porque é uma força crística, né, essa de transformar, de trazer o amor, né, é uma força crística. E imagina, né, esse ser solar quando encarna nesse mundo para trazer o amor, para trazer a transformação. Se ele, né, fosse considerar a resistência, ele jamais viria, né? E ele fez mesmo assim, ele trouxe esse amor mesmo assim, né? Porque é essa força crítica que a gente traz, que a gente carrega quando a gente quer transformar alguma coisa. E você falando, né, das frases aí que já estava na Bíblia, uma delas, né, eles não sabem o que fazem, né? Porque não fazem é porque ainda não têm consciência. Mas a gente está aqui, né? Se a gente olhar para a nossa própria biografia, a gente está aqui para ganhar consciência, né? Para sermos seres livres e conscientes. E a liberdade ela só vem quando a gente tem consciência. Eu, E dói, né? E quando a dói. gente trabalha no aconselhamento biográfico, o primeiro passo que a gente dá é no momento atual. A gente faz a estrela guia, né? E olha para aquelas grandes áreas da vida, para 6 grandes áreas da vida, para colocar a luz nisso, como que a gente está em cada uma dessas áreas. E eu sempre me surpreendo quando eu faço o aconselhamento biográfico, porque uma das áreas é cidadania. E aí as pessoas ou colocam, geralmente elas colocam uma nota que eu peço para colocar um valor assim, de 0 a 10, como é que você se sente nessa, você se percebe nessa área, né? E geralmente elas dão uma notinha muito baixa para a cidadania, principalmente porque elas pensam que cidadania tem a ver com doação de bens, ou então com trabalho voluntário, né? E cidadania, quando a gente começa a conversar sobre isso, o que que é cidadania, elas conseguem perceber que quando elas conseguem separar um lixo, isso é cidadania, né? Quando você consegue olhar para o seu vizinho, porque você pensa em cidadania como algo muito grandioso, você tem que mudar o planeta. Mas você muda o planeta com pequenas ações. Pequenas ações você muda o planeta, né? E quando a gente começa a prestar atenção nisso, eu lembro um ano, isso já deve ter uns 5 anos, que é aquelas promessas que a gente faz de final de ano, né, para o próximo ano, eu fiz uma promessa para mim mesma de que eu não usaria descartável. E aí eu comecei a andar com aqueles copinhos de silicone dentro da bolsa e todo lugar que eu ia eu só usava meu copo de silicone, se não tivesse um copo que não fosse descartável. Uma coisa simples, muito simples, mas que exige uma presença enorme, porque aconteceu, por exemplo, de eu trocar de bolsa e o copo ficar na outra bolsa. E aí, quando eu cheguei num lugar todo esbaforido, numa consulta médica, e morrendo de sede, eu cheguei lá, só tinha um copo descartável, porque eu fui pegar o meu, ele não estava ali. Eu tinha esquecido o copo em casa.
Então, assim, são coisas muito pequenininhas que a gente muda o mundo. A cidadania é algo, né? Isso que a gente está vendo aqui de confiança, de doação, como a Andrea falou, doar não é doar a roupa que eu não quero mais. Que isso eu não tô. O que eu estou doando quando eu dou uma roupa que eu não quero? Isso não é cidadania, né? Cidadania é a minha ação. De novo, né? Sem julgamento. Às vezes, naquela ação de você doar, de você separar a roupa, você realmente está doando. É a ação que doa, não o que você doa, né? Então, eu acho também, sabe, esse livro ele mexe muito com as coisas da gente aí. E está muito ligado às pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento humano como um todo, né? Aí você falando me fez lembrar uma outra frase que é muito interessante, que é da ONU: pensar global, agir local. Que é nos pequenos que a gente vai. É no voo Exatamente. da borboleta que a gente faz a maré andar. Uhum, isso aí, né? Então, continuando, a gente até me perdi aqui, gente. É o montante de dinheiro que é necessário? Isso. Tá. Acho que dá para a gente ler mais um pouquinho aqui, pelo menos esse parágrafo. O montante de dinheiro que é necessário, seja como capital parcial, seja como crédito bancário, para a operacionalização acima mencionada, deveria fundamentalmente ser colocado à disposição de todos os que quisessem, sob determinadas condições, atuar como empreendedores. O capital monetário encontra sua origem em empreendimentos onde o espírito está produtivo e criativamente atuante, e que por isso produziram lucro. De fato, os valores disponibilizados também têm caráter de doação. Por isso, os empreendimentos nessa margem livre tampouco podem fazer valer títulos de propriedade a fim de poderem, no âmbito dos acordos jurídicos, ser colocados à disposição da vida espiritual cultural ou de iniciativas empreendedoras. Em oposição a isso, empreendimentos tentam privatizar seus lucros o máximo possível, para assim, graças ao financiamento próprio, tornar-se independentes do controle social. Onde eles reivindicarem direitos sobre o livre mercado de capital, ou seja, receberem um crédito bancário, perceberão como esses fluxos financeiros são dirigidos por objetivos comerciais. Gente, olha o exemplo disso, eu fico pensando, essas pirâmides financeiras. O que acabou de acontecer agora, por exemplo, com 1, 2, 3 milhas, né? Que dizem que é uma pirâmide financeira, eu não entendo muita coisa disso, mas que chega uma hora que o negócio desmorona, né? E como que a gente tem que estar muito atento para a gente não pactuar com essas coisas, né? É muito difícil, mas assim, e isso é algo que tem me chamado muita atenção, porque está acontecendo muito isso, né? Até com coisas que não eram para acontecer, bens que não eram para acontecer, como é o caso de óleo essencial, né? Aquele do Terra, ele é uma pirâmide financeira, né? Aquele óleo, Sério? a venda daquilo. É. Nossa, que horror. Eita. Então, bem complicado, né? Assim, a gente. Mas ó, Assim, as forças arimânicas, né, e luciféricos estão em todos os luciféricas. lugares, né? Você vê aí também esses cursos de não sei o que quântico para você atingir não sei o que, só pagar R$ 500 que você vai atingir, vai caminhar não sei aonde. É umas coisas assim que você... Gente, calma. Vamos de pouquinho em É. pouquinho. Ó, eu acho que tem mais um parágrafo aqui que a gente pode terminar e terminamos esse capítulo, pode ser? Sim. Bom, por mim, sim. O bem de capital ou meio de produção também se tornou, em nossa ordem econômica, artigo de comércio. Nos empreendimentos estão afixadas placas de preços,
são as cotações das ações na Bolsa de Valores. Empresas são compradas e vendidas, divididas em partes separadas e, dessa forma, colocadas no comércio. A resistência de Marx contra a propriedade privada de meios de produção levou à socialização geral destes. Assim, o Estado se tornou proprietário. O importante, contudo, é surgir de maneira bem generalizada a compreensão de que meios de produção não podem, de modo algum, ser propriedade de quem quer que seja. Gente, meu interfone hoje resolveu não parar. Quer que eu continue Ai, aqui? Continua para mim, só um minutinho para a gente terminar, Camila. Hoje tá, e toca sem parar. Eita. Os que concretamente trabalham no âmbito desses meios de produção são seus aplicadores proprietários temporários, os administradores. Eles tomam em conjunto as decisões que dizem respeito ao bem-estar e aos infortúnios da empresa. Até aqui fizemos, portanto, uma breve caracterização dos 3 fatores da produção que, por injustiça, encontram-se na esfera comercial. As consequências disso também encontram finalmente seu eco nos fatores que, em conjunto, determinam o preço do produto. Eu pago por coisas que, de fato, nem poderiam ser objetos de compra. Com isso, evito o desenvolvimento de uma sábia atividade de doação. O comprador não tem ideia alguma disso, mas com sua compra colaborada para que essa patologia continue existindo. Aqui, nenhuma moralidade pode ajudar, pois aqui lidamos com uma característica do sistema, pela qual ninguém pode ser pessoalmente responsabilizado. Aqui, a única ajuda é a análise consciente das circunstâncias e a decisão de empreender o penoso caminho da mudança do sistema. Então, nosso próximo encontro, a gente vai para a gratidão, né? Será que vai doer menos? Hã? Será que vai doer Será que vai menos, doer né? Aham. Importante saber Gente, disso. um bom dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.